Você já parou para pensar onde você estaria se a grande tribulação começasse hoje? Eu me faço essa pergunta todos os dias, e a resposta me deixa sem dormir. Imagine por um momento, você acorda amanhã, o caos tomou as ruas, a economia mundial entrou em colapso, e você precisa tomar uma decisão imediata, para onde ir? Qual lugar seria seguro? Eu te digo algo que vai mexer com você agora. Os lugares que parecem mais seguros podem ser exatamente as armadilhas mais mortais que o inimigo preparou. Na semana passada, eu estava conversando com um irmão da igreja, e ele me disse algo que me fez tremer. Pastor, eu sempre pensei que na tribulação eu fugiria para as grandes cidades, onde tem estrutura, hospitais, comida. E foi naquele momento que percebi o quanto estamos despreparados. A Bíblia nos avisa claramente sobre lugares específicos que devemos evitar quando o julgamento de Deus começar a cair sobre a terra. Hoje, eu vou revelar 5 lugares que podem custar sua vida eterna se você não souber identificá-los a tempo. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo agora mesmo. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sente que o Espírito Santo está falando com você neste exato momento, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Não é apenas um pedido, é uma forma de você declarar que está comprometido com a verdade, que você não quer ser pego desprevenido quando os selos do Apocalipse começarem a se abrir. Cada like, cada inscrição, é um sinal de que você está acordando para a realidade profética que vivemos. Ative o sininho porque eu tenho mensagens urgentes que podem salvar você e sua família. E se esse vídeo tocar seu coração como nunca antes, se você sentir um tremor na alma agora, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, guarda meus passos na tribulação. Escreva isso como uma oração, como um compromisso diante de Deus e dessa comunidade de fé. Não importa se você está assistindo às 2 da manhã ou no meio do dia, pare tudo e declare isso agora. Precisamos uns dos outros, e seu testemunho nos comentários pode fortalecer milhares de irmãos que estão desesperados por direção. Faça isso agora. O primeiro lugar que você jamais deve ir quando a grande tribulação começar são as grandes cidades. Eu sei que isso pode chocar você, porque vivemos numa sociedade que nos ensinou que as metrópoles são sinônimos de segurança, estrutura e recursos. Mas deixa eu te mostrar algo na palavra de Deus que vai mudar completamente sua perspectiva. Em Apocalipse 18 versículo 4-5, está escrito: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Esse dela se refere à Babilônia, que simbolicamente representa os grandes centros urbanos corrompidos pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Deixa eu explicar esse versículo de uma forma que vai fazer sentido total para você. Deus está ordenando, não sugerindo, mas ordenando que seu povo saia das grandes cidades. Por quê? Porque as pragas, os julgamentos e a ira divina cairão primeiro sobre esses lugares onde o pecado se acumulou como uma montanha diante do trono celestial. Quando a Bíblia diz que os pecados se acumularam até ao céu, ela está falando de uma medida que transbordou. Imagine um copo sendo enchido de água suja, gota por gota, até que transborda. É exatamente isso que aconteceu com as grandes cidades. Aborto, tráfico humano, idolatria, violência, blasfêmia, tudo isso subiu como uma fumaça fétida até o trono de Deus, e chegou a hora do acerto de contas. Agora, você pode estar se perguntando: mas pastor, por que as grandes cidades seriam tão perigosas especificamente na tribulação? Deixa eu te dar um exemplo prático que aconteceu literalmente na semana passada. Você viu nas notícias a cidade de Baltimore? Um simples problema no fornecimento de energia elétrica deixou milhões de pessoas sem água, sem comida refrigerada, sem comunicação. Em apenas 48 horas, os supermercados foram saqueados, a violência explodiu nas ruas, pessoas entraram em pânico total. E isso foi apenas uma pane técnica. Agora multiplica isso por 1000 e imagina quando não for apenas uma falha elétrica, mas o colapso total dos sistemas. Nas grandes cidades, você tem milhões de pessoas competindo pelos mesmos recursos limitados. Você tem dependência total de tecnologia, de distribuição de alimentos que vem de fora, de sistemas complexos que podem entrar em colapso em segundos. Eu quero que você entenda algo crucial. Nas grandes cidades, durante a tribulação, você não terá para onde correr. As ruas estarão bloqueadas, o caos será generalizado, e a marca da besta será implementada primeiro nesses centros urbanos, onde o controle populacional é mais fácil. Pensa comigo, como funciona o anticristo? Através do controle. E onde é mais fácil controlar? Onde as pessoas estão concentradas,
dependentes de sistemas centralizados. Apocalipse 13 versículo 16-17 nos diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Nas grandes cidades, você não poderá comprar um pão sem esse sinal. Não haverá alternativa, não haverá saída. O segundo lugar que você absolutamente deve evitar quando a grande tribulação começar são os templos e igrejas falsas. E isso vai doer em muitos corações, porque estou falando de lugares que se dizem casas de Deus, mas que na verdade se tornaram sinagogas de Satanás. Em Apocalipse 2 versículo 9, Jesus declara algo aterrorizante: "Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás." Cristo está revelando que existem lugares de adoração que carregam o nome de Deus, mas que por dentro servem ao adversário. Durante a grande tribulação, essas igrejas se tornarão centros de engano mortal. Deixa eu te explicar por que isso é tão perigoso. Quando o anticristo surgir, ele não vai se apresentar como um demônio com chifres. Ele virá como um líder carismático, como alguém que aparentemente traz paz e soluções. E adivinha onde ele vai buscar legitimação? Nas instituições religiosas. Apocalipse 13 versículo 11 de dezembro nos mostra: "E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta." Essa segunda besta, o falso profeta, terá aparência religiosa, chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falará a linguagem do diabo. Ele usará templos, usará a linguagem cristã, usará símbolos religiosos para enganar até os escolhidos, se fosse possível. Agora presta atenção nisto que aconteceu na semana passada e que me fez arrepiar completamente. Você acompanhou aquela mega igreja na Califórnia que anunciou uma nova revelação progressiva? Eles declararam que a Bíblia precisa ser atualizada para os tempos modernos, que certos mandamentos não se aplicam mais à nossa geração. O pastor principal disse literalmente: "Deus está nos mostrando um novo caminho que transcende as antigas escrituras." Quando ouvi isso, imediatamente me lembrei de 2 Timóteo 4 versículo 3-4, "Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas." Isso não é futuro, isso está acontecendo agora. E na tribulação, isso será amplificado 1000 vezes. Você consegue imaginar a cena? Milhares de pessoas desesperadas, assustadas com o caos mundial, correndo para as igrejas em busca de refúgio espiritual. E o que elas vão encontrar? Pastores que dirão: "Aceitem a marca, é apenas um chip de identificação para sua segurança." Deus entende, Deus é amor, Ele não vai condenar ninguém por querer sobreviver. Essas igrejas falsas se tornarão pontos de distribuição da marca da besta, disfarçados de centros de ajuda humanitária. O engano será tão sofisticado que Jesus nos advertiu em Mateus 24 versículo 24, "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Se possível, até você e eu poderíamos ser enganados. Por isso, quando a tribulação vier, fuja desses templos que pregam outro evangelho, que distorcem a palavra, que colocam a aceitação do mundo acima da verdade de Deus. Esses lugares não serão seu refúgio, serão sua perdição eterna. O terceiro lugar que você jamais deve ir quando a grande tribulação começar são os abrigos e bunkers subterrâneos. Eu sei que Hollywood nos vendeu essa ideia de que durante o Apocalipse, a salvação está embaixo da terra, em estruturas fortificadas com anos de suprimentos. Mas a palavra de Deus pinta um quadro completamente diferente e aterrorizante. Em Apocalipse 6 versículo 15 e 16, está escrito algo que deveria fazer você repensar toda essa estratégia: "E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro." Deixa eu te explicar o que está acontecendo nessa passagem profética. Quando os selos começarem a ser abertos, quando o julgamento de Deus começar a cair sobre a terra, as pessoas mais poderosas do mundo, reis, bilionários, líderes militares, vão correr para seus bunkers subterrâneos.
Eles gastaram milhões, às vezes bilhões, construindo essas fortalezas no subsolo, achando que poderiam se esconder da ira divina. Mas percebe o que acontece? Eles não encontram paz lá embaixo. Pelo contrário, o terror é tão grande que eles imploram para que as montanhas caiam sobre eles. Eles preferem ser esmagados pelas rochas do que enfrentar a presença do Cordeiro irado. Isso te mostra algo fundamental. Não existe esconderijo físico que possa te proteger de um julgamento espiritual. Agora, deixa eu te contar algo que aconteceu literalmente na última semana que me deixou perplexo. Você viu aquela reportagem sobre o bilionário do Vale do Silício que construiu um bunker de luxo subterrâneo na Nova Zelândia? Ele gastou 80 milhões de dólares num complexo que pode abrigar 50 pessoas por 20 anos. Quando perguntaram por que ele estava fazendo isso, ele respondeu: quando o colapso vier, eu estarei seguro aqui embaixo com minha família e meus funcionários leais. Funcionários leais. Você percebe a ingenuidade? Ele acha que no meio do caos apocalíptico, pessoas vão respeitar contratos de trabalho. Mas o que mais me impressionou foi outra coisa. Ele instalou sistemas de segurança de última geração para manter outros sobreviventes do lado de fora. Ou seja, ele está planejando deixar pessoas morrerem enquanto ele fica confortável no subsolo. Isso me fazendo lembrar de Lucas 12 versículo 16-20, a parábola do rico insensato. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco! Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esses bunkers são exatamente isso, celeiros modernos onde pessoas acumulam suprimentos achando que compraram mais tempo de vida. Mas a verdade é que ninguém pode se esconder de Deus. Aqui está algo que você precisa entender profundamente. Durante a grande tribulação, esses bunkers se tornarão túmulos luxuosos. Pensa comigo, você está preso debaixo da terra, sem saber o que está acontecendo lá fora, sem sol, sem liberdade, vivendo no medo constante. E pior, Apocalipse nos mostra que haverá terremotos tão devastadores que abrirão a própria terra. Apocalipse 6 versículo 12 diz: e, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Imagina estar num bunker quando isso acontecer. O que era para ser proteção vira uma armadilha mortal. Além disso, esses lugares atrairão exatamente o tipo de pessoa que você não quer estar perto na tribulação. Pessoas egoístas, violentas, desesperadas, que farão qualquer coisa para entrar. A Bíblia nos chama para confiar em Deus, não em estruturas humanas. Salmo 27 versículo 5 nos promete: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. O quarto lugar que você deve evitar a todo custo quando a grande tribulação começar são as zonas de ajuda humanitária estabelecidas pelo governo. Isso vai contra todo o instinto humano de sobrevivência, porque quando há crise, fomos condicionados a procurar a ajuda das autoridades. Mas deixa eu te mostrar algo na palavra que vai abrir seus olhos para o perigo mortal dessas áreas. Em Apocalipse 13 versículo 7, está escrito: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. A besta receberá autoridade governamental total. Isso significa que os sistemas de governo serão as ferramentas principais do anticristo para controlar, marcar e destruir aqueles que resistirem. Vamos entender essa passagem em profundidade. Quando diz que foi dado à besta poder sobre toda a tribo, língua e nação, está revelando que haverá um governo mundial unificado. E como esse governo vai implementar o controle? Através de ajuda humanitária. Eles vão dizer: venham para os centros de distribuição de comida. Venham para os abrigos governamentais. Temos medicina, segurança, água potável. Parece bom demais para ser verdade, e é exatamente isso, uma armadilha. Apocalipse 13 versículo 16-17 continua revelando o plano, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Esses centros de ajuda serão os pontos de distribuição da marca da besta. A condição para receber comida e água será aceitar o sinal. Sem o sinal, sem ajuda. É simples assim, e terrivelmente eficaz. Na semana passada,
Algo aconteceu que me fez ver como isso já está sendo ensaiado. Você acompanhou a situação em Maui, no Havaí, depois daqueles incêndios devastadores? O governo estabeleceu zonas de assistência onde as vítimas deveriam ir buscar ajuda. Mas quando as pessoas chegaram lá, elas foram obrigadas a passar por identificação biométrica, escaneamento de impressão digital e reconhecimento facial, antes de receber qualquer tipo de auxílio. Uma família que se recusou a fazer o escaneamento foi impedida de receber água potável. A justificativa oficial foi organização e prevenção de fraude, mas você consegue ver o padrão se formando? Já estão condicionando as pessoas a trocar suas informações biométricas por necessidades básicas. Agora imagina isso amplificado na grande tribulação. As pessoas estarão famintas, desesperadas, com filhos chorando de fome. Aí aparece um centro governamental distribuindo comida, remédios, prometendo segurança. A fila é enorme, famílias inteiras esperando por socorro. Mas quando você chega na frente da fila, te dizem, para receber ajuda, você precisa aceitar este dispositivo de identificação. É só um procedimento simples, uma pequena marca na mão ou na testa. É para sua segurança e para garantir que os recursos sejam distribuídos de forma justa. Naquele momento de desespero, com seus filhos com fome, quantas pessoas vão dizer não? Mateus 16 versículo 26 nos adverte: pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Trocar sua alma eterna por um prato de comida temporário é o pior negócio que alguém pode fazer. E tem mais. Essas zonas de ajuda humanitária não serão apenas pontos de distribuição da marca. Elas serão campos de triagem. Quem aceita a marca recebe ajuda e é liberado para integrar o novo sistema. Quem recusa será categorizado como ameaça à ordem pública e será levado para campos de detenção ou pior. Daniel 7 versículo 21 profetiza: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Essa guerra será sistemática, organizada através de estruturas governamentais. Não caia nessa armadilha. Quando vir essas zonas de ajuda sendo estabelecidas, corra na direção oposta. Confie que Deus alimentou Elias através de corvos, multiplicou pães e peixes, fez maná cair do céu. Ele não vai te abandonar. Mateus 6 versículo 33 nos promete: mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O quinto e último lugar que você jamais deve ir quando a grande tribulação começar é Jerusalém, especificamente o templo reconstruído. Eu sei que isso pode chocar muitos de vocês, porque fomos ensinados que Jerusalém é a cidade santa, o lugar onde Deus habita. Mas durante a grande tribulação, Jerusalém se tornará o epicentro da abominação e do engano mais diabólico da história humana. Jesus mesmo nos advertiu em Mateus 24 versículo 15 e 16, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, atenda, então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Cristo não está sugerindo, ele está ordenando: fujam. Quando virem a abominação no lugar santo, corram para salvar suas vidas. Deixa eu te explicar o que é essa abominação da desolação. O anticristo fará uma aliança com Israel, permitirá a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Durante 3 anos e meio, tudo parecerá estar em paz. Mas então, no meio da tribulação, o anticristo entrará no lugar santíssimo do templo e se declarará Deus. 2 Tessalonicenses 2 versículo 3-4 descreve esse momento aterrorizante: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse será o momento mais blasfemo da história. O próprio Satanás, através do anticristo, profanando o lugar mais sagrado, exigindo adoração. Agora presta atenção no que aconteceu na semana passada que me deixou completamente alarmado. Você viu as notícias sobre o Instituto do Templo em Jerusalém? Eles anunciaram que todos os utensílios necessários para os sacrifícios no terceiro templo já estão prontos. Eles têm as vestes sacerdotais, o altar de ouro, os instrumentos musicais, até as pedras para a reconstrução já foram cortadas segundo as especificações bíblicas. Um dos rabinos responsáveis pelo projeto deu uma entrevista dizendo: estamos prontos. Só estamos esperando o momento certo e a pessoa certa para iniciar a construção. A pessoa certa. Eles estão esperando o Messias deles, mas receberão o anticristo.
João 5 versículo 43 profetizou exatamente isso: Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Você consegue imaginar a cena? Milhões de judeus e até cristãos enganados peregrinando para Jerusalém, acreditando que estão testemunhando o cumprimento das profecias de restauração. O templo majestoso reconstruído, sacrifícios sendo oferecidos, um líder carismático trazendo paz impossível ao Oriente Médio. As pessoas dirão, finalmente, a era messiânica chegou. Mas tudo isso será a maior fraude espiritual da história. E então, quando o anticristo entrar no templo e declarar sua divindade, exigindo que todos se curvem diante dele, aqueles que estiverem em Jerusalém terão duas escolhas: adorar a besta ou morrer ali mesmo. Apocalipse 13 versículo 15 nos diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Por isso Jesus foi tão enfático: quando virem isso acontecer, fujam imediatamente. Não voltem para pegar pertences, não hesitem, simplesmente corram. Mateus 24 versículo 17 e 18 continua: E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. A urgência é extrema porque a ira de Deus cairá sobre aquele lugar. Zacarias 14 versículo 12 descreve o julgamento que virá sobre aqueles que lutarem contra Jerusalém. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Jerusalém, durante a grande tribulação, se tornará zona de guerra espiritual total. Eu compartilhei com você hoje 5 lugares mortais que você deve evitar quando a grande tribulação começar. As grandes cidades onde o controle será absoluto. As igrejas falsas que distribuirão a marca da besta disfarçada de salvação. Os bunkers subterrâneos que se tornarão túmulos luxuosos. As zonas de ajuda humanitária que são armadilhas governamentais. E Jerusalém, onde a abominação da desolação se manifestará. Mas agora eu preciso te fazer a pergunta mais importante de todas: onde você deve estar quando tudo isso começar? A resposta é simples e poderosa: você deve estar nos braços de Jesus Cristo antes que a tribulação comece. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 4 versículo 16-17 promete: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se você tem Jesus como seu Salvador, você não passará pela grande tribulação. Mas se você está assistindo esse vídeo e ainda não entregou sua vida a Cristo, esse é o momento. Não espere mais um segundo. Romanos 10 versículo 9 declara: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ore comigo agora: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de ti. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Entra no meu coração agora, perdoa meus pecados, e me salva da tribulação que está por vir. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, você acaba de escapar da grande tribulação. Agora eu preciso que você faça 3 coisas urgentes. Primeiro, deixe seu like neste vídeo para que o YouTube mostre essa mensagem para mais pessoas que precisam ser salvas. Segundo, se inscreva no canal e ative o sininho porque eu tenho revelações proféticas cruciais que podem preparar você para os dias que estamos vivendo. Terceiro, compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, seus familiares, amigos, colegas de trabalho. Você pode ser o instrumento de Deus para salvar alguém da condenação eterna. E não pare aqui. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela sobre os 7 sinais de que o arrebatamento está próximo. Essa mensagem vai mudar sua vida completamente e te preparar para o encontro com Cristo. O tempo está se esgotando, o relógio profético está no último minuto. Que Deus abençoe você poderosamente, e nos veremos ou aqui na terra ou nas nuvens com Jesus. Maranata. O Senhor vem.